Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Saudades de vocês. Hoje nós vamos começar então o movimento circular uniforme, tá? Semana que vem tem mais um pouco. Então são 2 semanas para ele. Hoje a gente vai fazer conceitos básicos e as aplicações. A gente conversa na live sobre alguma coisa que tenha ficado, tá? Da aula. Vamos lá. Vou passar por cada um dos conceitos básicos e vou tentar fazer algumas aplicações aqui, ou seja, exercícios. Tá bom, queridos? Então vamos a eles. Vou passar por esses 6 conceitos: período, frequência, deslocamento escalar, deslocamento angular, a velocidade escalar e angular. Muitos deles vocês já conhecem, como o ΔS e a velocidade, né? Outros nós vamos recordar, que vem lá do primeiro colegial, né? Então vamos lá. Movimento circular e uniforme. Primeira coisa, pessoal, aqui, ó. Vou chamar aqui a canetinha. Qualquer coisa eu escrevo aqui, ó. No movimento circular uniforme, claro, o móvel descreve uma trajetória circular de raio R. Então a trajetória será circular, é claro. E uniforme, ou seja, mantém constante o valor da velocidade. Tá bom? Se ele está em trajetória circular e mantém constante o valor da velocidade, isso significa que ele vai completar, né, o móvel, a partícula, o veículo em movimento circular uniforme vai completar em cada caso a volta num tempo constante, né? Porque ele não vai aumentar nem reduzir a velocidade, portanto, a sua velocidade constante vai fazer com que ele cumpra a volta sempre no mesmo tempo. E esse tempo, pessoal, para concluir a volta, que está aqui, ó, é o período. Então, o que é o período? Ó, em pouquíssimas palavras, pessoal, tempo para uma volta, tá? Tempo para completar uma volta. Então, símbolo T maiúsculo. Então, falou em período, você pensa numa volta, tá? É o tempo para uma volta. Em 2 voltas, ele leva 2 períodos. Em 3 voltas, 3 períodos e assim por diante. Então, cada volta num período, ok? Símbolo T maiúsculo. E, claro, a unidade de medida é a unidade de medida de tempo. Então, vai ser o segundo, o minuto, a hora, ok? Fechou o período, então? Tempo para uma volta. T maiúsculo, símbolo. Fechou. Frequência. Frequência é um pouquinho mais delicado. Já é, ó, número de voltas. Claro, eu escrevi completas aqui, mas está subentendido, né? Número de voltas, né? Quase uma redundância. Por unidade de tempo. Voltas por tempo. Aí você vai me perguntar, mas volta por quanto tempo? Bom, para a definição de frequência, você vai dar o número de voltas executadas por unidade de tempo. Ou seja, é para cada 1 segundo, é para cada 1 minuto ou para cada 1 hora. Então, por exemplo, se você tem lá, né, só para exemplificar, você tem um móvel que dá, vamos imaginar aqui, ó, uma partícula que dá 10 voltas, tá bom? Em 2 segundos. Isso significa, aí você reduz para 1 segundo, ó. Que ele dá 5 voltas. Um exemplo, viu, gente? Em 1 segundo. Então, isto é a frequência. Tá? Então, não vai responder, a frequência dele é 10 voltas a cada 2 segundos. Se bem que está certo. Não está errado. Mas é mais adequado você expressar a frequência, tá bom? Então, isto será a frequência. Tá? Número de voltas dadas na unidade do tempo. Por 1 segundo, por 1 minuto, por 1 hora. Tá legal? Tudo bem? Então, quem dá 10 voltas em 2 segundos dará 5 voltas por segundo. E isto será a frequência. Voltas por minuto, voltas por segundo, voltas por minuto, voltas por hora. Uma forma de você simplificar esta representação, ao invés de você dizer voltas por segundo, você vai dizer RPS, quer dizer, rotações por segundo. Tá bom? RPS. Voltas por minuto, rotações por minuto. Voltas por hora, rotações por hora. Ok? Então, RPH são voltas por hora. RPM são voltas por minuto. RPS são voltas por segundo. O RPS, que significa voltas por segundo, ainda pode ser chamado de Hertz. Então, aqui no caso, pessoal, ó, 5 voltas por segundo seriam 5 RPS ou 5 Hertz. Tá? Tudo bem? Mesma coisa. Tá legal, pessoal? Então, 5 voltas por segundo, 5 RPS ou 5 Hz.
O voltas por minuto, que é o RPM, e o voltas por hora, que é o RPH, eles ficam aqui, ó, no RPM e RPH mesmo. Não tem uma terceira forma de expressar. O voltas por segundo e o RPS e o Hertz significam a mesma coisa, tá bom? Ok, queridos? Então, muito bem, hein? Frequência, voltas completas, voltas dadas por unidade de tempo. Não é muito adequado expressar o número de voltas como frequência, por favor, né? Que não seja por unidade de tempo, tá? Ficou claro? Bom, agora a gente vai ver uma relação importante entre frequência e período. Tem uma formulinha até que aqui na frequência o pessoal usa, que eu vou até escrevê-la aqui, ó. Você pode escrever a frequência assim. Ó que interessante que fica a frequência, gente, ó. Pela definição, ó. Número de voltas dadas por tempo, ó. Então fica como se fosse N delta T, né? Se você seguir a definição, até uma formulinha para frequência, ó. Número de voltas, né? Que é o N. Número de voltas no tempo. E o interessante é que se você pegar essa aqui, ó. Essa que eu me dei informação aqui, ó. 10 voltas em 2 segundos. Se você colocar aqui, ó. 10 voltas em 2 segundos, vai dar 5 voltas por segundo. Fica bonitinho, né? Você põe o número de voltas aqui e o tempo aqui. Se já for por 1 segundo, por exemplo, 5 voltas a cada 1 segundo, já vai sair 5 Hz, né? Ou 5 RPS. Agora, se você colocar 10 aqui e 2 aqui, 10 por 2 vai ficar 5. Percebeu? A formulinha útil. Então, a frequência, número de voltas por tempo. A partir dessas definições, olha só que interessante, pessoal. Ó. Relação entre período e frequência. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o ponteirinho, caneta, né? Olha só, gente. Nessa coluninha aqui, como proporção, regrinha de 3, né? Eu coloquei número de voltas. Nessa outra coluninha aqui, eu coloquei tempo, ó. O que você sabe? Para uma volta, qual é o tempo? O período. Então, uma volta está para o período, assim como um certo número de voltas está por um ΔT qualquer, né? Faz aqui, ó. Multiplica o x aqui, vai ficar n ΔT é igual a 1 sobre n vezes t, perdão, é igual a 1 ΔT. Então, ó, uma volta demora um período. A gente acabou de definir, né? O período é o tempo para uma volta. Várias voltas num certo tempo. Beleza. N vezes T maiúsculo é igual a 1 ΔT. Ó, eu vou passar o ΔT aqui para o primeiro membro, pessoal, e o período para o segundo. E olha quem que apareceu aqui, gente. N sobre ΔT, que a gente acabou de definir como sendo a frequência. Olha, aí aparece aquela formulinha famosa, né? Frequência inverso do período. Ou o contrário, né? Período inverso da frequência. Muito cuidado quando você for usar essa relação aqui, pessoal, com as unidades de período e frequência. Por exemplo, aqui, ó, se você... Aqui, unidades de período e aqui as correspondentes unidades de frequência. Muito cuidado, né, gente? Ó, segundo, minuto e até hora. Se você puser o período em segundos aqui nessa formulinha, a frequência vai ficar 1 sobre segundo. Então, é o Hertz, que é o RPS, é o Hertz. Se você puser minuto, vai sair RPM. E se você puser hora, vai sair RPH. Então, muito cuidado quando você for usar essa formulinha. E aqui é a mesma coisa, tá? Período em segundos, a frequência vai sair em Hertz. Frequência em Hertz, o período vai sair em segundos. A recíproca é verdadeira. Período em minutos, a frequência vai sair em RPM. Frequência em RPM, o período sai em minutos. Aqui, período em horas, a frequência sai em RPH. Frequência em RPH, o período sai em horas, tá bom? Beleza então, queridos? Quer passar rapidinho? Período, tempo de uma volta. Frequência, número de voltas por segundo, ou por minuto, ou por hora. Por 1 segundo, por 1 minuto, ou por 1 hora. Se disser para você que são 10 voltas por 2 segundos, exemplo, você vai dizer que são 5 voltas por segundo, a frequência. Beleza? E a relação importantíssima dela aqui, tá bom? Então, já foram 2 conceitos aí, pessoal. Já foram os conceitos de período e frequência. São muito importantes, tá? E essa relação de unidades aqui, bastante importante. Não vai se atrapalhar aqui. 2 próximos conceitos. O deslocamento escalar e o angular. Pessoal, antes de mostrar esse slide aqui, deixa eu mostrar o slide seguinte, que talvez até deve estar antes desse, viu? Olha essa figurinha aqui. Olha essa figurinha aqui, que eu acho que a questão visual fica mais importante, né? Ou fica mais tranquilo para você enxergar. Vou trocar a cor da tinta aqui um minutinho. Olha isso aqui, pessoal. Imagine que uma partícula
Em movimento circular uniforme, né, que a gente está estudando, imagina que ela estivesse aqui, tá? Quando o relógio estivesse marcando 0, tá bom? E aí ela começasse aqui, ó, andar sobre a trajetória circular. Então ela vai percorrendo aqui uma quantidade de metros, né, tal, até chegar aqui, beleza? E aqui eu travo o cronômetro e meço um ΔT. A quantidade de metros, ó, podia ser uma pessoa correndo sobre uma pista circular, né? Quantos metros a pessoa correu aqui, ó? É o ΔS, né? Então o que é o ΔS? É o nosso famoso, né, e velho deslocamento escalar. Então esse aqui, pessoal, ó, esse aqui, ΔS, ó, ΔS. Normalmente medido em metro, mas pode ser medido em quilômetro também, né? Claro, pode ser medido em centímetro, em metro. É comprimento que você correu, comprimento que a pessoa correu. Chamado deslocamento, tá? Escalar. Escalar. Tá, beleza. Meço com o quê? Com uma trena. Passo uma trena aqui, ó. Ponho a trena aqui, corro com a trena sobre a trajetória e fixo aqui e meço quantos metros ele correu. Ok? Beleza. Tá. Pessoal, agora é o seguinte, vou pedir para você imaginar aqui, ó. A trajetória circular tem um raio, né? Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui também, o raiozinho, né? Tá aqui, ó. Beleza? Perceba, conforme ele for correndo essa quantidade de metros aqui, ou quilômetros, né? O raio, como se fosse uma espécie de um limpador de para-brisa, ó, ele vai varrendo esse ângulo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar o raio aqui assim, ó, no ponto de partida, puxar o raio lá no ponto de chegada, e você vai olhar para esse ângulo varrido aqui, ó. Esse ângulo, entre aspas, varrido pelo raio, é uma espécie de um segundo deslocamento executado, ou uma segunda medida de deslocamento, que é simultânea, viu, gente? Ó, enquanto ele se deslocar escalarmente, a quantidade de metros, ele vai deslocando, ó, pessoal, é mais adequado em radiano, tá? Então, se você souber o grau, passa para radiano. É o chamado deslocamento angular, é a quantidade de ângulo que a partícula percorreu, ó. Deslocamento angular. Quem vai percorrendo, como que você identifica a quantidade de ângulo varrida, percorrido? Você olha aqui, ó, o raio varrendo como se fosse um limpador de para-brisa. Olha, ele faz, ó, até aqui, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é a quantidade de radiano. Então, você vai ter sobre a trajetória circular, você vai medir um comprimento, ó, comprimento, hein? Comprimento, ó. E ao mesmo tempo um correspondente valor de deslocamento angular. Então, no movimento circular, nós vamos medir dois deslocamentos: o escalar, que é o comprimento sobre a trajetória, e o ângulo varrido. Beleza? Tá? E aí, pessoal, existe uma relação entre o deslocamento escalar, que é o comprimento, né? Ó, que é o comprimento que ele percorreu, e o deslocamento angular em radianos. Quem vai lembrar? Quem vai lembrar disso? Ó, eu vou até chamar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, queridos. Eu vou até manter o que eu escrevi. Eu vou abrir um slidezinho aqui, no meio aqui, ó. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou até colocar um slide novo aqui. Vamos lá, ó. Tá vendo? Quer ver uma coisa? Lembra de geometria? Ó, pega uma circunferenciazinha aqui. Tá? Lembra de geometria? Lembra, depois eu volto aqui, viu, pessoal? Lembra que na geometria você podia fazer uma coisa assim, ó. Marco aqui. Marco aqui. Esse aqui é o raio, né? Ó, isso é geometria plana, hein, gente? Esse aqui é o chamado ângulo central. Vou chamar de θ, ó. Esse aqui, ó, é o comprimento do arco. Pera aí, pessoal, mas eu não tô falando de ângulo, tá? Eu tô falando de comprimento mesmo, ó. Ângulo tá aqui, ó. Esse aqui eu tô medindo em radiano, tá? Esse aqui eu gostaria de medir em metros. Qual que é a relação que há entre o ângulo central e o tamanho em metros do arco definido por esse ângulo central? Lembra da expressãozinha, pessoal? Comprimento do arco é igual a θ vezes raio. Importantíssimo, hein, gente? Ó, comprimento em metros é igual ao θ em radianos vezes o raio em metros também. O comprimento e o raio tem que haver uma correspondência, tá bom? Se aqui tiver quilômetro, o raio tem que estar em quilômetro também. Se aqui tiver metro, aqui tem que estar em metro. E o θ em radianos. E aí, o que você faz? Leva para física, aplica isso aqui para física. Isso aqui, ó, seria o ΔS em metros. Beleza. Esse carinha aqui seria o ΔΦ em radianos. Né? Então, você convertendo, quer dizer,
Passando essa equação da geometria, adequando, né? Para a física, ela ficaria ΔS igual a ΔΦ vezes o raio. Tá bom? Ou seja, comprimento do arco é igual ao ângulo central, que define esse arco, vezes o raio. Estou falando de comprimento, viu, gente? Tudo bem? Tá? Então, lembrando da geometria, né? Deixa eu voltar lá. Ó, tá aqui a figurinha. Beleza, gente? Então, voltando aqui atrás. É isso que eu escrevi aqui, ó. ΔS, tá vendo? É igual a ΔΦ vezes o raio. Aqui tá mais bonitinho, né? Então, o comprimento que a partícula andou sobre a trajetória é dada pelo ângulo varrido pelo raio, como se fosse uma espécie de um limpador de para-brisas, né? Vezes o próprio raio. Atenção para a compatibilidade entre a unidade do ΔS com o raio. Viu, pessoal? Metro, quilômetro, quilômetro. E o ΔΦ sempre em radiano. Beleza? Então, nós definimos mais dois conceitos. Já definimos, ó, pessoal, período, tempo para uma volta. Frequência, número de voltas dadas por unidade de tempo, ou por segundo, ou por minuto, ou por hora. RPS, RPM, RPH. Lembrar que o RPS pode ser chamado de Hertz, voltas por segundo, beleza. ΔS, comprimento que a partícula em MCU andou sobre a pista. Beleza, eu meço com uma trena. E o ΔΦ? É o ângulo varrido pelo raio, como se fosse um limpador de para-brisas. Tem uma relação entre o ΔS e o ΔΦ? Sim, vem lá da geometria, ó. Tá vendo? O comprimento do arco é igual ao ângulo central em radianos vezes o raio. Pessoal, por esse motivo, quer ver como vocês vão lembrar disso, ó? Ó, quer uma coisa? Quando o θ for o ângulo de uma volta toda, lembra do perímetro da circunferência? Claro que vocês lembram. Perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, pessoal, é um caso particular dessa formulinha. Quer ver por quê? Vamos lembrar. Olha só, como é que se calcula o perímetro, vamos chamar de P, vai? Da circunferência, 2π vezes raio. Claro, né, gente? Porque o perímetro, a gente não está falando de uma volta completa? A gente está falando de uma volta completa. Então, o que acontece? Por que o perímetro é 2π vezes r? Porque o perímetro seria o comprimento da volta e o 2π seria o ângulo de uma volta. Ó, é a formulinha aplicada, tá vendo? Ó? Comprimento é igual a θ vezes raio. Só que para uma volta, o comprimento a gente chama de perímetro. E o θ de uma volta é o 2π radiano. Olha lá. Perímetro da circunferência igual a 2πr é um caso particular de comprimento do arco é igual a θr. Tá vendo, gente? Beleza? Então definimos mais dois, hein? Mais dois. É ΔS, ΔΦ. Certinho, queridos? Então tá aí, definimos já. Ó, aqui eu fiz a definição deles bonitinha. ΔS, medida em quilômetro ou metro, comprimento percorrido sobre a trajetória, e o deslocamento angular, né, chamado ΔΦ, uma letra grega, né? Medido em grau ou radiano, mas é mais adequado em radianos. Aqui eu estou lembrando algumas passagens de graus para radiano, que vocês sabem muito bem, né? Então, o ΔS é o comprimento percorrido sobre a trajetória, enquanto o ΔΦ é o ângulo percorrido sobre a trajetória, né? Certo, queridos? O ângulo percorrido. A relação entre eles é ΔS igual a ΔΦ vezes raio. Guarde com muito carinho isso, tá bom? Então, beleza. Pessoal, já foram quantas definições? Quantas? Período, frequência, ΔS, ΔΦ. Agora eu vou pedir o seguinte, ó. Esse aqui foi o rabisquinho que eu fiz aqui, né? Para lembrar da geometria plana. Agora nós vamos definir as duas velocidades possíveis no movimento circular. Mas é claro, né, gente? Era de se esperar. Era de se esperar duas velocidades possíveis. Por quê? Pelo seguinte, vou trocar a cor da tinta, vou colocar um pretinho aqui. Que é o seguinte, pessoal. Se nós podemos medir dois deslocamentos, eu posso medir duas velocidades, né? Eu posso medir a velocidade com que ele percorre metro por segundo, e eu posso medir a velocidade com que ele percorre ângulo por segundo. Então, o que é a velocidade escalar? É a rapidez com que esta partícula está percorrendo os metros a cada segundo, ou quilômetro por hora, tá bom? Então, como é que você vai achar essa velocidade? Que é a rapidez com que ele percorre. Ó, representa o comprimento, né? Olha lá, ΔS. Comprimento é ΔS, né? Por unidade de tempo. Nossa velha e boa velocidade escalar, ΔS, ΔT. Sem muitos segredos, né? Então, voltando aqui, ó. Você vai pegar o quê? Você vai pegar esse ΔS aqui
e vai dividir pelo ΔT, você vai achar a rapidez com que ele percorreu esse deslocamento, chamado velocidade escalar. Agora, e se eu pegar esse ΔΦ, que é simultâneo, né, pessoal? Enquanto ele percorreu o ΔS, ele percorre o ΔΦ também, simultaneamente. Só que se eu dividir o ΔS pelo ΔT, eu acho o V. Se eu dividir o ΔΦ pelo ΔT, eu vou achar uma outra espécie de velocidade. Ó. Quer ver? Vamos lá. Chamada velocidade angular. Tá vendo? Então, pessoal, enquanto a velocidade escalar mede a rapidez com que ele percorre comprimento por unidade de tempo, a angular, ó, vai ser o quê? A rapidez com que ele percorre os radianos por segundo. Elas são muito parecidas, né? As duas são velocidades, só que uma mede comprimento por tempo, a outra mede simultaneamente o ângulo que ele está percorrendo por tempo. Símbolo para uma, V, unidade metro por segundo. Símbolo para outra, ômega. Essa letrinha aqui, viu, pessoal, que parece um W, se chama ômega. Tá? E a unidade de medida vai ser o radiano por segundo. Olha como é parecido, pessoal. Ó. V é o metro por segundo. Vai dar o que aqui? Claro. Né? E o ômega vai ser o que? O radiano que ele está percorrendo por segundo. O ângulo por segundo vai dar quanto? Aqui, ó. Rádio por segundo. Ok, queridos? Então, olha só. Já passamos por duas velocidades já. Ó. Aquela que mede a rapidez com que ele percorre os metros por segundo, que é a escalar, velocidade escalar, V, e aquela com que ele, a rapidez, né, com que ele percorre os radianos por segundo, que é o ômega, radiano por segundo. Tá vendo? Radiano por segundo. Beleza, pessoal? Tá? Segura um pouquinho aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Tá aqui, hein? Certo, gente? Tá? Tá tudo bem? Então, se eu posso medir o ΔS, eu posso calcular a rapidez desse ΔS no tempo. É a velocidade de V, ΔS, ΔT. Se ele percorre um ΔΦ, que é o ângulo, eu posso medir a rapidez desse ângulo no tempo. É o ΔΦ, ΔT, que é o ômega. Beleza? Então tá. Então, ó, período, frequência, deslocamento escalar ΔS, deslocamento angular ΔΦ. ΔS, ΔT vai dar a velocidade escalar. ΔΦ, ΔT vai dar a velocidade angular. Pessoal, uma coisa, da mesma forma que existia uma relação que nós fomos buscar onde? Lá na geometria, comprimento do arco é igual ao ângulo central que define esse arco vezes o raio, né? Metro por comprimento, metro por raio, radiano por θ. Aí nós adaptamos para a física, né? Vai ficar ΔS é igual a ΔΦ vezes raio. Se existe uma relação entre o deslocamento escalar e o angular, será que vai existir uma relação entre as velocidades escalar e angular? Né? Será? Existe, viu, pessoal? Existe também. Ó, da mesma forma que existe uma relação, representação e relação entre ΔS e ΔΦ, né? Que veio da geometria plana, que eu mostrei nesse slidezinho aqui, aqui, né? Veio da geometria plana. Olha, eu até vou escrever aqui, viu, gente? Para você não deixar nesse próprio slide, quer ver? Viu, pessoal? Vou deixar até nesse próprio slide aqui, ó. Comprimento da geometria é igual a θ vezes raio. A velha geometria plana, tá bom? Tá aí. Bom, aí dividindo o ΔS pelo ΔT, a gente acha o V. ΔΦ, ΔT, a gente acha o ômega, que estão aqui. Relação entre as velocidades escalar... Opa! Peraí, faltou um R aqui, viu, queridos? Escalar e angular, né? Faltou um... Vou chamar a canetinha aqui que eu já corrijo isso. Escalar, depois eu melhoro aqui no próprio slide, tá? Antes de postar para vocês. Escalar e angular. Vamos lá, olha pessoal, o ponto de partida é a própria relação entre o ΔS e o ΔΦ. ΔS é igual ao ΔΦ vezes raio, que veio da geometria plana, né? Se você dividir os dois membros por ΔT, olha que coisa curiosa que vai acontecer, gente. Posso dividir os dois membros por ΔT? Claro, não vai mudar nada, né? Porque eu cortaria ΔT com ΔT aqui. Agora, se você dividir os dois membros por ΔT, que eu coloquei em vermelhinho aqui, deixei o raio meio de lado aqui, tá? Olha quem vai aparecer, pessoal. Quem é essa aqui, ó? ΔS, ΔT. É o V. E quem é? Por quê? Metro por segundo, ó. E quem é o ΔΦ, ΔT? É o radiano por segundo, ó. É o ômega. Então chegamos. Mas olha que curioso, pessoal. Olha, são muito parecidas, ó. Deslocamento escalar é igual deslocamento angular vezes o raio.
Ó, velocidade escalar é igual velocidade angular vezes o raio. Quer dizer, o escalar é igual angular vezes raio. Vale tanto para o ΔS, ΔΦ, como vale para o V e para o ômega, né? Que interessante, pessoal. Muito importante, tá? E como é que você chega daqui para cá? Só você dividir pelo ΔT que aparece tudo. Tudo. Tá? Fica ΔS, ΔT que é o V, ΔΦ, ΔT que é o ômega. Vamos fazer um resuminho de tudo que nós vimos até agora? Tá aí. Ó, tá aí, hein? Resuminho de tudo que nós vimos até agora. Vamos dar uma rabiscadinha aí, pessoal? Vamos dar uma rabiscadinha aí. Ó, período. Tempo para uma volta, medido em segundo, minuto, hora, né? Frequência, número de voltas por segundo, ou por minuto, ou por hora. Então pode ser RPS, rotações por hora, rotações por minuto, ou rotações por hora, que é até um pouquinho mais raro. E esse carinha aqui, ó, que é o RPS, pode ser chamado de Hertz. Hertz, HZ, tá? Tá bom? 10 Hertz são 10 voltas por segundo. Beleza, 10 RPS. As formulinhas, cuidado lá, hein, pessoal. Período em segundo, frequência em Hertz. Período em minuto, frequência em RPM. Período em hora, frequência em RPH. Tem que bater aqui nas formulinhas. Aqui, né, o ΔS, que é a medida de comprimento. Quantos metros ele correu sobre a pista? Você pega o ângulo central, que define esse comprimento em radianos, e multiplica pelo raio também em metros. Importantíssimo. Né? E aqui também, ó. Velocidade dele escalar, como que ela é medida? Metro por segundo. Então ela vai ser o quê? A quantidade de metro pela quantidade de segundo. Isso, metro por segundo. Né? E aqui vai ser o radiano que ele percorre a cada segundo. Aqui vai ser os metros que ele percorre a cada segundo. Rapidez escalar, rapidez angular, né? Ou velocidade fica melhor, né, gente? Radiano por segundo. E a relação, né? Metro por segundo vai ser radiano por segundo vezes raio. Gente, ó, o radiano não é reconhecido pela unidade, pelo sistema internacional, perdão, por isso que acaba cortando, ó. O rádio some, tá vendo? Então fica metro por segundo é igual 1 sobre segundo vezes metro. Aqui o rádio, eu vou escrever em radiano por segundo esse ômega aqui, tá? Só que ele não é, vamos dizer assim, ele não é levado em conta pelo SI. Então fica metro por segundo, a velocidade V. Então aqui tá o nosso resumão, gente, ó. 6 conceitos. Período, frequência, ΔS, ΔΦ, 4. Velocidade escalar, velocidade angular, 6. Ok? Bom, pessoal, nós temos quanto tempo aqui, ó? Nós temos 12 minutos, né? Faltam 12 minutos. Então eu vou fazer alguns exemplos aqui com vocês, e depois na live a gente discute uns mais bonitinhos, assim, mais complicadinhos. Eu vou deixar os mais difíceis para a live, tá? Esse aqui eu vou deixar os mais básicos, tá bom? Vamos lá. Ó, primeiro exemplo. Aplicando tudo que nós vimos, hein? Beleza? Vai, exemplo 1. Então, tem aqui um exercício que diz assim. Uma partícula em MCU, né? Vou pegar a canetinha, chamar a canetinha aqui, pessoal. Circular uniforme, raio 5 metros, né? Tem frequência 5 Hz. Beleza, então você já começa. Ele vai pedir o período, o ômega e o V, né? Bom, período é o tempo para uma volta. Isso nós não temos, nós temos a frequência. Ó, vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser o período se a frequência é 5 Hz? Ou seja, só lembrando, pessoal, a frequência é 5 voltas por segundo, tá? Só lembrando aqui. Vamos usar a formulinha, né, gente? Formulinha infalível, né? Período é igual a 1 sobre frequência, 1/5. Cuidado aqui, hein, gente? Se eu estou colocando a frequência em Hertz, o período vai sair em quê? Em segundos, tá? Você poderia deixar 1/5? Claro que poderia. Você poderia colocar aqui 1/5 de segundo e tá tudo certo. Gente, cuidado, hein? Ó, frequência em Hertz, já fico esperando aqui um período em segundo, tá bom? Porque são voltas por segundo. Até escrevi aqui para lembrar. Tranquilão, né, gente? Então, pessoal, se ele dá 5 voltas a cada segundo, quer dizer que ele demora... Olha, ele é capaz de dar 5 voltas num segundinho, né? Quer dizer que ele demora pouquíssimo tempo para dar uma volta. O quê? 1/5 de segundo. Tá vendo? 0,2 segundos, só inverter. Beleza? Vamos ao ômega agora? Atenção, hein? Velocidade angular, o que ele está pedindo mesmo, pessoal? Ele está pedindo ômega. Ômega, vamos lá. B, ômega,
que o ômega mede mesmo, pessoal? Vamos fazer uma coisinha, só lembrar uma coisinha aqui, rapidinho. O que o ômega pede? O ômega pede para você dizer quantos radianos por segundo ele está percorrendo. Gente, agora eu vou fazer uma coisa. Eu já não tenho período? Tenho, né? Já não sei que o período é o tempo para uma volta. Sei, né? E eu sei que numa volta, que leva 0,2 segundos, o ângulo que ele percorre, vocês sabem disso, né? É 360 graus. E dá quantos radianos? 2 pi rad. Então, gente, ó, já que calculamos o período, use o período para calcular o ômega, porque não fica muito fácil. Porque no tempo de um período, ele deu uma voltinha só, porque o período é isso, né? É o tempo para uma volta, e numa volta você sabe que ele sempre vai andar 360 graus ou 2 pi radianos em ângulo. Então vai lá, ó. Ó que bonitinho que fica, ó. Tá vendo, gente? Nesse tempo de uma volta, que é o período, ele percorreu 2 pi radianos. Agora é só fazer a continha, ó. Ômega é ângulo por tempo. Se eu puser o tempo aqui igual a 0,2 segundos, ó, que é o tempo de uma volta, né? Eu vou colocar o ângulo 2 pi radianos. Sugestão que eu estou dando, tá? Se você já tem o período, que é o tempo de uma volta, use o ângulo de 360 graus ou 2 pi radianos. Fica mais fácil, pessoal. Aí vai fazer, ó, 2 pi radianos, que é o ângulo de uma volta, pelo tempo de uma volta, que é o daqui, ó. No tempo de uma volta, que é o período, ele percorreu quanto? 2 pi rad. 2 pi rad sobre 0,2. Faz a continha aqui, ó. Cuidado aqui com essa. Eu não dei o valor de pi, viu, pessoal? Vai ficar em função de pi mesmo. Fiz essa continha aqui, ó. Faça essa continha aqui, ó. 2 dividido por 0,2, quanto dá? Essa conta aqui. Dá 10, né? Dá 10, né, gente? Olha lá, ó. Então vai dar 10 pi rad por segundo, ó. Fechou. Tá? 2 por 0,2 dá 10. Fechou. Claro que você podia usar 5 voltas por segundo. 5 vezes 2 pi radianos a cada segundo. Vai dar a mesma coisa. Só que eu acho mais fácil trabalhar com o período, viu, pessoal? Período igual a 0,2, porque você já calculou, e nesse tempo, que é o período, que é o tempo de uma volta, ele vai sempre andar 2 pi radiano. Fechou. Tá? Olha, sabe que tem um pessoal que até meio que isso vira uma formulinha. Depois, mais pra frente, eu vou passar isso pra vocês. Você pode até escrever, então será que eu posso escrever sempre assim, ó? Já que você está dizendo que quando o tempo for o período, o ângulo vai ser 2 pi radianos, eu posso até montar uma formulinha assim, ó, ômega é igual a 2 pi rad por período? Pode. Isso é verdade, gente. Ó, fica quase uma formulinha, ó. Porque se o tempo, ó, na verdade o ômega é igual a delta φ delta t, né? Mas se eu fizer o delta t igual ao período, o delta φ sempre vai ser 2 pi rad. Então isso aqui fica meio padrão, viu, gente? Fica meio padrão, viu? Beleza? Agora fechou, né, pessoal? Calculou o ômega, usa a formulinha V igual a ômega R, velocidade escalar é igual a angular vezes raio. Matou, né, gente? Ó, 10 pi radiano por segundo. Cuidado com a unidade aqui, né? Quer ver uma coisa? Deixa eu chamar uma atenção para uma coisa aqui só, tá? Uma coisinha só aqui, pessoal. Olha só. Se você tá colocando aqui, ó, esse carinha aqui, olha só, gente, ó. Esse cara aqui, que é o 10 pi, né? Ele entrou em rad por segundo, tá certo? Ó, rad por segundo. Esse cara aqui, que é o raio, entrou em metro. Lembra que eu falei para vocês que o rad não é percebido pelo SI, então vai ficar o quê? Metro por segundo. Então o pi mantém, né? 5 vezes 10 pi, 50 pi, metro por segundo, tá? Rad por segundo vezes raio em metro vai dar metro por segundo para a velocidade. Tranquilo, pessoal? Temos mais 5 minutinhos, queridos. Dá para fazer mais uma. Tudo bem, então? Fica essa dica, hein? Se você souber o período, você pode tornar padrão, ó. Se o tempo é o período, o seu delta φ vai ser sempre 2 pi rad. Essa relação aqui, ó. Então vira como um padrãozão, 2 pi sobre período. Tá? Depois mais pra frente eu vou reforçar isso. Ó, vamos fazer mais um que dá tempo, ó. Tá? Mais umzinho aqui que dá tempo, tá? Olha esse aqui. Uma partícula em MCU de raio 10 metros descreve 1/4 de volta em 2 segundos. Calma, 1/4 de volta em 2 segundos. Esse tempo aí não é o período, hein, gente? Porque é o tempo para dar 1/4 de volta. Né? Vamos desenhar a circunferência, quer ver, ó? Por isso que ele pergunta no item A o período, pessoal. Olha o que ele disse aqui, ó. Fiz um desenho.
ele percorreu 1/4 de volta em 2 segundos. Ora, se ele está em movimento circular uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante, ele vai sempre percorrer esse quarto em 2 segundos. Então vão ser 2 segundos mais 2 segundos. Ó, então, quer dizer, ó, outra coisa que eu posso fazer. Período sobre 4 é 2 segundos, né, gente? Já que é 1/4 de volta, né? Deixa eu chamar a canetinha aqui. Tem outra forma de fazer isso também. Você pode fazer assim, né? Ou, né, gente, ó, se esse quartinho aqui ele fez em 2 segundos, esse outro quartinho ele fez em mais 2 segundos, esse outro quartinho aqui em mais 2 segundos, esse outro quartinho aqui em 2 segundos, total 8 segundos, claro, claro. Olha lá, período 8 segundos, tá? Então já é o item A, beleza. 1/4 de volta em 2 segundos, então ele vai demorar para dar os outros 3/4, 2, 2, 2, vai dar uma volta total em 8, ou você pode escrever isso aqui, ó. O quarto de volta ele dá em período sobre 4, claro, passou multiplicando, beleza. Frequência, não tem erro, né, gente? 1 sobre período. Ó, 1/8 de segundo, pronto. É? Aqui, hein, gente, cuidado, hein? Opa, eu fiz uma caquinha aqui, pessoal. Até vou corrigir já, vocês até vão me perdoar. Não é, né, gente? Falei tanto nisso, acabei... Ó, 1/4 de segundo nada, né? 1/4 de hertz, Jesus Cristo. É, gente, 1/4 de quê? Segundo? Não, 1/4 de hertz. Desculpa, viu, gente? Tá vendo? Fala tanto, né? Ó, se você vai colocar o período em segundos, vocês me perdoem, tá bom? É porque eu vou tirar esta frequência aqui em hertz. Desculpa, viu, gente? Bem que eu percebi aqui, viu? Ia passar batido. Tá bom, gente? Período em segundos, frequência em hertz. Pronto. Ó lá. Saiu. Beleza? Quer dizer, ele demora 8 segundos para dar uma volta, ele é mais lentão, né? 8 segundos para dar uma volta. Quer dizer, num segundo ele vai andar um pedacinho da volta, ó. 8 segundos para dar o quê, gente? Ó, uma volta, né? Certo? Então, a cada segundo ele vai fazer um pedacinho da volta. Ó, 1/8 da volta, beleza? 1/8 de volta por segundo. 1/8 de volta a cada segundo. Isso que significa 1/8 de hertz, né? Angular, pessoal, vamos usar aquela técnica do período? Vamos usar, né? Olha lá, de novo. Se você tem o período que é 8 segundos, que é para uma volta, usa o ΔΦ 2π radiano e matou, ó. 2π radianos, que é o ΔΦ, em 8 segundos, que é uma volta, que é o período. Olha lá, gente, ó. 2π radiano por 8 segundos, né? Como eu mostrei anteriormente, você pode transformar numa formulinha padrão, né? Assim, ó. Que formulinha padrão que eu tô dizendo? O ômega será o que, ó? Não é um quociente? É, se eu puser aqui o período como tempo para uma volta, quem vai ser o ângulo? 2π rad. Olha lá, tá vendo? 2π rad por 8 segundos. Simplificando aqui, ó. Né? Vai dar o que, gente? Π sobre 4 rad por segundo, beleza? E não perca tempo agora, hein, gente, ó, para achar o V, ômega R. Não tem segredo, né, gente, ó. Π sobre 4 radiano por segundo, vezes 10 metros, vai dar 2,5 π. Não vai esquecer do π, hein, gente, ó. Π sobre 4 rad por segundo. Mais uma vez para encerrar, viu, pessoal, que já tá batendo aqui nos 40 minutos. Faltam 2 minutinhos para dar 40 minutos. Vou chamar aqui a canetinha. Olha só, pessoal, se eu mais uma vez, né, se eu tô colocando esse carinha aqui, ó, em radiano por segundo, que é o ômega, tô colocando esse carinha aqui, que é o Ra em metros, o rad não é reconhecido pelo SI, vai sair o que? Pelo Sistema Internacional de Unidades, sai metro por segundo. 10 por 4 dá 2,5, 2,5 π, não vai esquecer do π, metro por segundo. Certo, queridos? Então, ó, depois, a gente vai fazer aqui, ó, mais um exercício aqui. Só que vai ficar para live, tá? Eu vou começar desse terceiro aí, que já é um pouquinho, tem uma rotação da Terra. E aí a gente marca uma tarefinha para vocês fazerem, que eu até marquei lá na última página do slide. Vai estar lá, tá? E eu vou postar o slide para vocês também. Queridos, então um grande abraço, viu? Prazer em revê-los. Ou pelo menos prazer em falar com vocês. E a gente conversa na live de hoje, daqui a pouquinho. Grande abraço, viu, gente?